Coloca o Joe embaixo da sua axila. Segura aqui na ponta. E essa mão agora, você vai colocar as costas da mão aqui no Joe. Aí, vamos alongar. 1, 2, 1, 2. E isso aí é um balanço do Joe. E quando você relaxa, o Joe vem, quando você firma, o Joe avança. Uma hora vai continuar fazendo a mesma coisa, você vai deixar cair, relaxando e firmar. Vai ser esse trabalho. Quando você relaxar, pegar e deixa o Joe cair. Aí gira, quando estiver orbitando, você volta a firmar e vem para frente. Vai levantar sua mão até o topo da sua cabeça. Sua mão direita tem que vir até o topo da sua mão direita. Agora desce estendendo. Sobe, desce. Sobe sua mão, orbita de outro lado do seu pé da frente. Fica, ele vai firmar o pé. Agora você sai. Não saiam antes, nem depois. Não adianta você sair agora, ele vai acertar onde você vai estar. É só no ponto de não retorno. Quando ele estiver firmando o pé, agora você sai. Movendo o pé de trás. O pé da frente fica. O pé de trás move. Do lado. O pé da frente fica. O pé de trás move. Cuidado para vocês não demorarem muito, sem subir já que está entrando, tá? Não toma essa atitude, você como se fosse saco, tá? É isso. Vai na linha, ele vai estocar, sai. Sem trocar as pernas, só esse trabalho. Você vai abrir o seu pé de trás 45 graus. Tem que ficar fora do raio de ação e ele dentro do seu raio. Por que quando você estoca, você tem que estocar com a palma da mão da frente virada para baixo? Quando você soltar e tiver uma mão só, você sustenta o Joe. Se tiver assim, seu Joe começa a pesar, você vai começar a perder o controle dele. Se você sentir que o parceiro não vai te acertar, você só abre sua mão. Ele você já não vai machucar. Aqui, abrir o contato, mão no topo da cabeça. Agora orbita e aí acerta. Contato, orbita e acerta. Aí pouco a pouco, inclusive hoje, você vai começar a fazer cada vez mais fluido. Foca sempre em ficar fora do raio de ação. Sai da linha e sai do raio. Quem vai estocar, tá? Não é para você estocar assim, aqui embaixo. Aqui embaixo, né? Você com a mão na altura do seu quadril, você vai perder envergadura. Você tem que explorar o alcance máximo do seu bastão, que você possa ficar seguro. Se um parceiro estoca embaixo, aqui, embaixo do externo dele, ele perde envergadura. Quando ele vai chegar aqui, ó, pá, ele já chegou. Então a mesma distância que ele percorreu, se fosse batalha naval, deu água. Se ele atacar na posição correta, ele acabou de me acertar. Então, ele vem na altura do externo. No caso do tsuki,
também ele acerta o externo, porque se ele chegar corretamente na altura do externo e só apontar o Joe para baixo, meu quadril eu consigo jogar para trás. Então supondo que ele vem estocar minhas partes aqui, a pessoa pode fazer esse instinto, e aí puxar. Se a pessoa vem no rosto também, não está errado, tá? Mas também tem esse jogo, e aí você pode trazer. Tem um ponto do corpo que não é tão móvel, então é como se você tivesse que acertar um alvo inicialmente, né? Você vai tentar acertar no lugar que é o mais fácil de você não perder a sua flecha, não perder o seu tiro. Então ele vai acertar aqui no externo, mantendo na altura do externo dele também. A gente vai sair levando a mão para o topo da cabeça, orbita e acerta. Você tem que ficar fora da envergadura dele e ele dentro da sua. A sua mão vai até o topo da sua cabeça. O parceiro não pode saber se você vai fazer um Makiutoshi. O parceiro não pode saber se você vai fazer um Otoshitsuki, se você vai fazer Meikuchi, se você vai fazer Makiuchi Otoshi. Ele tem que estar incerto. Quanto menos ele sabe o que eu vou fazer, melhor. Então, a sua mão não vem aqui, ó. Até porque se ele subir agora para minha cabeça, ele pode me acertar. A sua mão vai para o topo da sua cabeça. Topo da sua cabeça. Aí você acerta. É igual quando você vai tomar uma paulada, você vai fazer esse trabalho. Esse trabalho. Ele vai acertar esse trabalho. Aí orbita e acerta aí. Você vai fazer o que a gente está treinando. Saiu, aí você faz Makiutoshi, aí você estoca. Sua mão vai para o topo da cabeça também. Topo da cabeça e enrola. Esse movimento segundo a gente vai fazer inicialmente em 2 tempos. Então você estocou, ele chegou. Por enquanto deixa chegar. Daí você estudar. Abre o pé de trás e leva sua mão até o topo da sua cabeça. O mesmo movimento que ele fez, só que agora você agacha engolando. Puxa e aí estoca. Então, a defesa dele, que a gente já treinou, vai num tempo só. Deixa chegar, abre, enrola. E aí estoca. Deixa chegar, abre o pé de trás. Agora agacha, enrolando. Deixa chegar, pé de trás. Abre para o lado externo dele. Agora sua mão no topo da sua cabeça. A minha mão esquerda vai descer até a altura da minha pelvis. Só que a minha mão direita para na altura do meu externo. Eu vou usar o meu quadril. Agacho. Agacho. Agacho e aí estoco. O importante não é essa defesa, outra defesa, é você entender os fundamentos. Então o parceiro vai te estocar, ele se defende sempre saindo na linha do ataque e do raio de ação. Aí eu vou defender acertando ele. Ele vai se defender agora saindo do raio de ataque e da linha de ação, do raio de ataque e da linha de potência. Aí ele vai estocar. Tá? Quando você absorve, você não faz isso. Deixa uma mão aqui na frente, porque se ele for uma lança, alguma coisa, ele não precisa chegar no meu corpo, ele vai cortar o que está perto. Você tem que fazer, quem absorve, como se fosse uma tartaruga que volta para o casulo. A mesma reação que você tem quando você encosta no fogo. Você traz de volta. A mesma reação que o boxeador. Ele atacou, não deu, ele volta. Então ele fez, eu fiz, não deu certo, eu retorno, agora eu obrigo que ele venha na minha direção.
E quem está se defendendo, né? Quem está se defendendo, está no final, aqui eu estou sempre marcando o centro. Então eu não posso só fazer a defesa e ficar assim, no nada. Porque senão ele orbita o Joe, orbita, e ele vai me acertar. Porque tem um espaço vago. Se ele orbitar o Joe, orbita o Joe, ele entra no espeto. Você tem que, não é só defender, você tem que defender e marcar o centro. Você tem que defender e tomar o centro. Aí não vira uma questão de velocidade, vira uma questão de posicionamento. Então, vão aprender os fundamentos. Sair da linha do ataque, sair do raio de ação, tá? Marcar o centro, dominar o centro. Depois você joga isso para o Taijutsu e é a mesma coisa, é a mesma estrutura. Agora, pé da frente e vai mover. Puxa o seu pé da frente, nós jogamos para trás. Imaginar isso na fixa. O parceiro vem em um, você move em um. O parceiro vem em um, você faz 1, 2, 3. Tá? Ele vem em um. Duas vezes de um lado e depois duas vezes do outro. Vai começar em Gyaku. Estocou? Vai terminar em. Começar em Aihami, perdão. Vai terminar em Gyaku. Vai começar direita. Vai terminar direita e esquerda. Na aula passada a gente manteve tudo direita e direita, esquerda e esquerda. Agora a gente vai trocar as pernas. O seu pé de trás vai ficar fixo. O seu pé de trás vai ficar fixo. Puxa o pé da frente numa diagonal para trás. O seu pé de trás vai ficar fixo. Puxa o seu pé da frente numa diagonal para trás. O pé de trás fica fixo, especialmente o seu dedão do pé. Então o dedão do pé, ele fica fixo. Você move todo o seu corpo. O dedão do pé fica fixo. Ele é o eixo. Ele que está atacando, ele tem certeza que vai te acertar. Aí você sai. Aí ele vai cair no golpe. Sabe? Se ele não tiver certeza que ele vai te acertar, ele vai começar tipo, para onde ele acha que você vai estar. Ele tem que ter certeza. Aí você sai. E aí é um trabalho de time. Você sai no ponto de não retorno. Ele não tem mais como voltar. Pé de trás fica fixo, pé da frente vai diagonal para trás. Eu acerto ficando fora do raio de ação dele. Tá? Não é, isso não está errado, isso está certo, mas não é o pé da frente saindo agora. É o pé da frente move uma diagonal para trás. Aí você orbita e acerta a têmpora da parceira, ficando fora do raio de ação. O parceiro vem em 1, você sai em 1. Cuidado com o parceiro não vir em 1, você sair. 2, 3, aí é tarde. Aí a gente acerta. Entendeu? O parceiro vem em 1, você sai em 1. E aí tem que a ponta do seu Joe parar na têmpora dele. Se fosse Boken, né, fosse uma katana, você vai cortar a linha da mandíbula. Logo na primeira cervical. O Joe não. Você vai acertar na têmpora do parceiro. Do lado. Finichim, aí acerta a têmpora do parceiro. Trocando o olho, trocando as mãos. Então na esquerda na frente, mão esquerda na frente. Faz 2 vezes de um lado, 2 vezes do outro. E terminou na minha cabeça. Eu espero, quando ele puxar o Joe, agora eu posso sair. Isso é importante, porque como ele terminou no domínio, se eu tentar sair antes, ele falou, peraí, pá, ele vai me acertar. Ele falou, não sei o que você vai fazer. Ele me deu, né? Ele terminou aqui no domínio. Ele me deu essa misericórdia, tipo, não vou te acertar, eu espero, ele me liberou, aí eu saio, tá? Não sai antes, tá bom?
Quando a gente tocar, passo para trás, levanta o bastão. Fica aí. Ó, na batalha naval, eu abro. Joga o peso pra frente. Não mexe nas costas. Joga o peso pra frente. Aí. Agora deu. Agora você segura. Você tem que jogar isso. Você vem, preparem as minhas mãos. Eu tô com a mão, uma mão próxima da outra. Agora, ó. Agora já encaixa. Agora eu tô acertando ele. Se eu faço assim com a minha mão, já não acerto. Estou na mesma posição. Eu peguei um pouquinho mais para frente, eu já não acerto ele. Aqui eu tenho, claro, quanto mais para frente eu pego, mais controle eu tenho de onde está indo minha ponta. Quanto mais para baixo eu pego, menos controle eu tenho. Aí, você entendeu? É uma balança. E às vezes você, para ter muito controle, está tendo todo o controle do mundo. Só que você não chega nele. Você tem que começar a treinar. Então, como é que você vai desenvolver o controle? Primeiro você tem que pegar a envergadura. Primeiro a bola tem que estar a caminho do gol. Aí você trabalha indo devagar. Cheguei nele. Aí você vai indo devagar, aumentando um pouquinho o ritmo. Cheguei nele. Aí você uma hora vai estar fazendo bem intenso e sempre chegando nele. Pá. Não muda. Mas no final, a sua mão não pode estar aqui. Porque você não vai ter essa envergadura. Tem que estar nessa posição. Tá? No máximo, 2 dedos de distância. Protege, raspa, aí entra. Já vai uma coisa chamada Otoshitsuki. Estocar de cima para baixo. Tá? Ele vai fazer aqui saúde, virar a saúde, raspa, agora entra. Quando você raspar, o movimento é para cima dos dedos do parceiro, para cima da mão. Ele recolhe. Aí você sobe e entra estocando de baixo para cima, colocando a mão no topo da sua cabeça. Para aqui. Para aqui. A gente vai fazer em 2 tempos essa parte. Tá? O parceiro vai acertar a frente, ele vai sair no tempo só e para. Primeira coisa que eu tenho que fazer, mover um pouquinho meu pé de trás para sair do raio de ação. Agora eu giro o quadril protegendo, cotovelos colados no tronco, de tal forma que ele vai pressionar você aqui, pressiona, e você não vai sentir. Se o meu cotovelo está fora, pressiona, eu vou começar a sofrer um desequilíbrio. E aí, na verdade, eu sofri impacto. Tem que estar fechado. Torci meu quadril, agora eu descanso. Girei o quadril para dentro, é o trabalho do quadril. Você distorce. Aí a ponta fica, a outra ponta sobe. Aí você entra. Deixa chegar. Move o pé de trás. Passa bem para dentro, como se estivesse fazendo um sancho. Agora vira o quadril. Topo da sua cabeça. Estocou, o parceiro fez que saúde. A gente vai defender com o Otoshitsuki. Raspa para baixo, entra estocando de cima para baixo. Otosha para baixo, Otsuki para baixo. Deixa chegar, abre. Raspa, aí entra. O desenho com armas. Às vezes no taijutsu é muito claro, você ataca e defende. Então, você é o quê? Eu sou o Nagini, tá? Com armas, essas coisas vão se trocando a todo momento. Então ambos têm que estar com a mesma mentalidade. E aí isso é muito interessante, porque aí você percebe que ser o quê e ser Nage, no caso com armas aqui, né? Ser Shijo e Chijo é a mesma coisa. Você tem que estar com a mesma atitude. Então, se
quando você é taijutsu, tá no taijutsu, o nage tem que estar relaxado, o que também tem que estar solto, relaxado, você não vai se machucar. É o mesmo estado de espírito. Né? Aí você percebe que não tem, não é diferente do outro, é o mesmo estado. E mesmo você, né, quando você termina sendo submetido, em tese você termina, que vai ser o que vai morrer, você morre com técnica. Né? Você morre relaxado, olhando para o parceiro, de frente para o que está acontecendo. Mesma coisa que nisso, você cai com técnica, não cai de qualquer jeito. Entende? Porque em tese você estaria tentando se manter ainda dentro do jogo. Tem ditado japonês que morreu de costas para casa, ou seja, ele morreu de frente para o combate. Isso aqui é bom. Tem vários casos, relatos mesmo, de famílias que receberam de volta o filho na Segunda Guerra e a família ficava brava, porque todo mundo tinha que ter morrido lá no campo de batalha. Porque senão que você voltou, você não fez, você não cumpriu o seu dever. É uma outra mentalidade. Não estou dizendo que isso é bom, nada disso. Mas isso é cultural. A gente faz uma prática marcial, você tem que entender essa cultura. Então, quando você está aprendendo, não é só acertar o parceiro. Você aprender a absorver, aprender a olhar. Né? Muitas artes marciais vieram do Japão, vieram do Oriente para cá. E a gente se encanta com essa coisa. Aqui você vai aprender, vai dar o golpe, vai ganhar do cidadão, vai vencer, vai submeter o adversário. Ok. Mas uma parte do que você vai aprender no Budo, na verdade, existe uma batalha que não tem jeito. Uma hora a gente vai morrer. Como é que vai ser o seu fim? Vai ser digno ou não vai ser digno? Aí esse é o ponto. Tá? Aí você vai treinar para lidar com o conflito, que é o único conflito que você não vai ter como fugir. Qual é o sentido da sua existência? Qual é o sentido da sua vida? Né? Já que eu vou morrer, vou viver essa vida digno ou indigno? Vou fazer, né, aquilo que eu acredito ou não vou fazer o que eu acredito? Isso, para mim, isso que é o Budo. Tá? Quando a gente fala de morte, a gente está falando sobre vida. Como você vive a sua vida? Né? E como você vive a sua vida é até o fim, até a última ponta. Até a hora que você morrer, né? Estamos ali, correndo atrás do ponto. Não vou, né? Não desista. Bom, nos outros.